Boa noite, eu sou a professora Sônia. Tenho experiência em língua portuguesa já há alguns anos, trabalhando com projetos de leitura, redação, técnicas de redação propriamente dito. E hoje nós vamos ver aqui a questão da redação dos textos oficiais empresariais, como que funciona esse tipo de redação, quais são as características dele, a seleção de palavras utilizadas para esse tipo de redação, que se difere da redação literária. Redação de textos oficiais empresariais. Esse tipo de texto exige um tipo de escrita com estilos e características próprias. A linguagem tem que ter objetividade, eficácia, exatidão dos informes, linguagem denotativa, que é o sentido real das palavras, que difere da linguagem conotativa que nós utilizamos para a linguagem figurada. Também é necessário uma estrutura simples e a paragrafação clara e objetiva. A estética também é muito importante para esse tipo de texto. A gramática e vocabulário devem ser corretos e é preciso uma estrutura textual adequada. Cada gênero textual que circula nas empresas privadas ou públicas possui uma finalidade e uma estrutura específica, um perfil relacionado aos interlocutores, além de um suporte de veiculação. Correspondência oficial e redação oficial. Nós vamos ver aqui então a diferença da correspondência oficial e da redação oficial. A correspondência oficial é o meio de que as pessoas se utilizam para manter as relações de serviço na administração pública, direta ou indireta, nos âmbitos federal, estadual ou municipal. Então ela é utilizada nessas três esferas. Redação oficial é a maneira de redigir a correspondência dos mais diversificados objetos de serviços nos órgãos públicos. A redação empresarial é um meio de se estabelecer comunicação entre pessoas utilizando instrumentos variados. Esses instrumentos se encontram nos suportes como papéis, cartas, bilhetes, memorandos, requerimentos, contratos e outros, etc. É um tipo de comunicação utilizado por empresas, indústria e comércio. Tem por objetivo iniciar, manter ou encerrar transações. Nós vamos ver agora dois gêneros, melhor dizendo, de redação muito utilizado nos textos oficiais empresariais, que é o bilhete e os e-mails. O bilhete é um gênero usado para comunicações breves. Ele deve utilizar o padrão culto da língua e não se deve esquecer do destinatário e da assinatura no bilhete. O bilhete ele tem significados diversos. Por exemplo, ele pode ter o valor de um comprovante ou um breve recado. Esses recados que nós deixamos em casa para os familiares, que nós pregamos na geladeira, deixamos à vista, geralmente eles são bem breves e é por isso que recebe o nome de recado, mas é um tipo de bilhete também. Os bilhetes podem conter código de barras ou tarja magnética para armazenar dados, como por exemplo, os bilhetes de loteria que dá direito a concorrer a sorteios, o bilhete ferroviário impresso dá direito a viajar em transportes coletivos, o bilhete rodoviário que comprova a efetuação de pagamento, o bilhete escolar e o bilhete impresso. Aliás, o bilhete ingresso. O correio eletrônico, também chamado popularmente de e-mail, tem como principal forma de comunicação a transmissão de documentos. E as características dele é que ele tem baixo custo, tem a celeridade, a rapidez, flexibilidade. Ele não tem assim uma forma rígida para a sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem inadequada. Como redigir? No campo assunto, deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental.
Os anexos possibilitam enviar documentos, imagens, pequenos vídeos, etc. Mensagem que encaminha algum arquivo. A mensagem deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo. Recursos de confirmação de leitura. Sempre que disponível, deve ser utilizado. Quando não disponível, deve constar na mensagem pedidos de confirmação de recebimento. Certificação digital. Ela é necessária para testar a identidade do remetente para que o documento possa ser aceito como original. O aviso é outro tipo de correspondência usado para manter a comunicação social numa empresa. Por exemplo, a rescisão de contrato de trabalho. Ele pode ser afixado em local visível ao público ou publicado em jornal de grande circulação. O aviso também pode apresentar textos e formatos variados e ser transmitido direta ou indiretamente aos destinatários. Exemplo, cientificação, notícia, ordem ou prevenção. Os avisos são divididos em 3 tipos distintos. Nós temos o tradicional, ministerial e a fórmula. O tradicional ele tem caráter geral e é por meio da imprensa ou afixado em quadro próprio. E o aviso é um tipo de correspondência multidirecional. O aviso ministerial ele é individual ou circular. Ele tem aspecto de ofício e é uma correspondência uni- ou multidirecional. A fórmula é individual e também é correspondência unidirecional. Geralmente a fórmula é utilizada em cartórios públicos. Mala direta. Esse tipo de correspondência é usado para divulgação de produtos e serviços de empresas. É feita pelo correio ou pode ser feita também pela internet. Tem por objetivo aumentar as vendas, melhorar a relação entre cliente e empresa. E ele consegue atingir um grande número de pessoas de classes sociais diversas. Deve apresentar uma linguagem simples, clara e objetiva. Então, nós percebemos que esse tipo de correspondência, esses gêneros da correspondência oficial, todos eles pedem uma linguagem simples, clara e objetiva. Nós observamos que não se utiliza diminutivos, poucos adjetivos. Então, essa seleção de palavras é muito importante para esse tipo de correspondência oficial. Um outro tipo de correspondência circular, que é um documento noticioso remetido a diferentes pessoas, órgãos ou entidades. A circular engloba notícias relativas à empresa, reproduzidas em vias, cópias, como documento. E ela destina-se a ordenar, avisar ou instruir. O edital é um tipo de correspondência que tem por finalidade convocar, avisar ou informar. O edital também deve ser afixado em local visível e publicado em jornais de grande circulação. O edital pode ser dividido em edital de concorrência, edital de concurso, edital de convocação e edital de leilão. O convite é um tipo de correspondência, um meio de comunicação pelo qual podemos pedir o comparecimento de alguém a alguma cerimônia. A convocação, entretanto, é um outro instrumento de comunicação mais formal do que o convite e, de certa forma, exige a presença do convocado. Então, nós vamos perceber aí a diferença do convite e da convocação, é que o convite é menos formal e de livre aceitação, enquanto que a convocação ela é formalíssima e de presença obrigatória. A ata é um tipo de documento em que se registra as ocorrências de uma reunião. Em qualquer âmbito, nas escolas é muito utilizado a ata, empresas utilizam de atas, bancos utilizam de atas, enfim, várias esferas de comunicação. E as características das atas
São muitas, né? Então nós temos que observar cada uma delas com muita seriedade. A ata tem que ter objetividade, ela pode ser manuscrita num livro próprio ou digitada em folhas numeradas. Geralmente as escolas, empresas, elas têm uma ata, né, já própria para esse uso e já assim as folhas até demarcadas e numeradas. Todas as folhas devem ser rubricadas pelos participantes e pelo presidente da reunião. Abre-se somente o parágrafo inicial. Então a ata ela tem apenas um parágrafo, somente o inicial. O texto deve ser escrito em linhas corridas, sem rasuras e emendas. Se ocorrer erro, deve-se acrescentar a palavra digo, entre aspas, e em seguida grafa-se o termo correto. Não se devem utilizar números, a escrita deve ser feita por extenso. Não se aceita o numeral, mas sim por extenso. O tempo verbal a ser utilizado deve ser o pretérito perfeito do indicativo, ontem, né, como um fato já ocorrido. Se a ata contiver algum erro que só pode ser observada ao término, deve-se, antes de encerrar a ata, com a assinatura do presidente da reunião, colocar a expressão em tempo, onde se lê tal assunto, né? Leia-se o correto, no caso. Fecha as aspas. A procuração é um instrumento pelo qual uma pessoa confere poderes a outra para, em seu nome, praticar atos ou administrar bens. As características, né, da procuração é que ela pode ser pública, particular, quem passa a procuração, quem recebe o mandato, subestabelecer ou outorga. A pública lavrada em cartório e a particular transmitida de punho próprio. Quem passa a procuração é o mandante, mandatário ou outorgante. Quem recebe o mandato é o mandatário, procurador ou outorgado. Subestabelecer, nomear um substituto é transferir a procuração a outro. E outorgar, conceder, dar, declarar em escritura pública esses poderes. O ofício é um outro tipo de correspondência, que é um documento expedido entre órgãos de serviços públicos. O documento público expedido por alguém superior para a troca de informações de subalternos e entre a administração de empresas particulares em caráter oficial. As partes que compõem o ofício são cabeçalho ou timbre. Ele precisa de todas essas partes para ter a veracidade. Então, cabeçalho ou timbre, número sequencial do ofício, data, vocativo, introdução, explanação, o fecho, despedida e assinatura, anexo, destinatário, iniciais, o redator e datilógrafo ou digitador. Vocês vão perceber na apostila de vocês o modelo de ofício, né, nessa questão da despedida e assinatura, uma despedida muito formal, nada de despedida informal, mesmo que você conheça a pessoa a quem você está encaminhando o ofício. Contrato é um documento por meio do qual se estabelecem acordos entre pessoas ou entidades. E a partir do contrato passa a existir algum direito ou obrigação entre as partes interessadas. Então é muito comum, né, se fazer contratos para compra e venda de um imóvel, né, de uma casa, de uma fazenda, de uma chácara, etc. Contrato de matrícula escolar, contrato de casamento, etc. O que deve constar em um contrato? Os detalhes, né, o que gerou a negociação. Então, você vai detalhar o que gerou essa negociação. Quais os direitos e deveres dos contratantes? Quais as penalidades se o contratado for descumprido? Quais os prazos de pagamento, entrega, juros?
Onde residem os contratantes? Qual o fórum para esclarecimentos de dúvidas? Quando e onde foi firmado o contrato? Quem assina? Precisa de registro em cartório? Quanto à forma, o contrato pode ser solene de acordo com norma prescrita em lei, né? Exemplo, um testamento, um casamento. Não solene quando não segue uma forma de existir prescrita na lei. Exemplo, contrato de compra e venda. Quanto ao modo de existir, o principal não depende de outro para existir. O contrato não depende de outro para existir, que é o contrato de locação. Acessório depende de outro para existir, que é o contrato de fiança. Nós precisamos de um fiador. Quanto à natureza, gratuito ou unilateral, a despesa acontece somente para um dos contratantes. Exemplo, doação, empréstimo. Oneroso ou bilateral, quando gera gastos para ambas as partes, compra de um imóvel, por exemplo. O convênio. O convênio é criado para atender a interesses recíprocos. É um ajuste ou acordo entre duas ou mais pessoas. Pode acontecer entre empresas para a prática de determinadas ações. Por exemplo, a empresa firma convênio de assistência médico-odontológica. E aqui agora vou apresentar um resumo, né, de tudo que nós falamos, de todos esses gêneros, é uma recapitulação, né, do que foi dito. O aviso, então, é um documento usado para manter a comunicação social em uma empresa. A mala direta é uma correspondência dirigida a um número grande de pessoas para divulgação de produtos e serviços de empresas. Ela deve possuir uma linguagem simples, clara, objetiva. A circular é uma comunicação escrita de interesse comum, reproduzida em vários exemplares para transmitir notícias relativas à empresa. O edital é de ordem oficial, aviso, postura, citação, que se prende em local próprio e visível ao público para conhecimento geral ou dos interessados. A ata é um documento em que se registram as ocorrências de uma reunião. É um ato de registro. O convite é um meio de comunicação pelo qual podemos pedir o comparecimento de alguém a alguma cerimônia. A convocação é um meio de comunicação onde quem recebe a mensagem não se deve desobrigar do comparecimento ao evento. A procuração é um instrumento pelo qual uma pessoa recebe de outra poderes para, em nome dela, praticar atos ou administrar bens. O ofício é um documento público, expedido por alguém superior para a troca de informações de subalternos e entre a administração e empresas particulares em caráter oficial. O contrato é acordo de vontade entre as partes, com o fim de adquirir, resguardar, transferir, modificar, conservar ou extinguir direitos. E o convênio ajuste ou acordo entre duas ou mais pessoas ou entre empresas para a prática de determinadas ações. Agora eu desejo a vocês um bom estudo, uma análise profunda desses gêneros, né, por meio da apostila. Vocês poderão se apropriar melhor de todas essas informações e eu desejo um bom estudo para todos vocês. Obrigada, boa noite.